Oi, gente! Hoje estamos aqui pra falar o que todo mundo pergunta pra gente no Instagram quando a gente coloca aquela caixinha de pergunta. A gente recebe muito sobre essa pergunta e a gente já respondeu lá, falou um pouco sobre, mas mesmo assim tá sempre entrando gente nova, sempre as pessoas perguntando de novo, então a gente preferiu fazer um vídeo aqui pro YouTube. E aí, quando alguém perguntar de novo, a gente só coloca o link, arrasta pra cima. E já era. E já Resolveu era. o nosso problema. E já era. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa diferença de idade e tudo mais. Eu acho que tem bastante gente que sofre com o mesmo problema que a gente, né? Pra começo de conversa, eu tenho hoje 19 anos e o Fernando tem 31, vou fazer 32. quase 32. Então semana tá. que vem. Isso, é 19 e 32 anos. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 17. Quantos? 29. 29. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 e ele 29. Ela é meio ruim de conta, viu, gente? Vamos contar as nossas experiências. Apesar de não parecer, tem muita gente que passa por isso, às vezes não sabe como lidar, tanto entre o casal quanto entre a família, enfim. Quando eu conheci o Fernando, ele, óbvio, deu uma mentira na idade dele. Ele falou pra mim que ele tinha 26, alguma 23. coisa assim. 23. Eu até acreditei. No começo, eu falei que tinha 23, porque ela só tinha 17. Você concorda que ela não ia querer namorar comigo, né? Eu fiquei com medo da reação dela, né? Se ela ia querer, eu não ia querer. Então eu falei que eu era mais novo. Mesmo ele tendo falado que tinha 23, pra mim já era velho. Eu vou falar aqui sobre a questão desse preconceito das pessoas, mas eu também era. Mesmo ele falando 23, pra mim já era velho, porque... Sei lá, eu com 17, o cara mais velho que eu tinha ficado tinha, sei lá, 19. Eu já tive um relacionamento antes dele e também não tinha diferença de idade, era a mesma idade que eu. Então, pra mim, 23 anos era velho. A gente começou a se gostar e tudo mais. E de primeiro, eu, óbvio, queria namorar com ele, então eu fui já meio que tentando trazer isso pra dentro de casa, pra família e tudo mais. E aí que entra algo que todo mundo pergunta bastante. Eu já falei que eu tive muitos problemas referente a isso. Porque o que aconteceu? Eu comecei a falar pra minha mãe, tô gostando, bibibi e tal. Só que o que acontece, gente? A minha mãe estava grávida do seu segundo filho, ou seja, até então eu era filha única. A minha mãe era, né? Hoje em dia ela não é mais. Minha mãe era extremamente ciumenta. Ao mesmo tempo que ela queria me entender como mãe, ela não queria. Como eu falei, minha mãe estava grávida, então pensa. Mulheres que estão me assistindo, que já tiveram filho, ou se você tem alguém próximo de você que teve filho, sabe o quanto que mulher grávida fica emotiva, o quanto que mulher grávida chora. Então pensa, a minha mãe, como ela ficava, minha mãe chorava por tudo. O Arthur, o meu irmão, ama eu e o Fernando, de tanto que minha mãe passou raiva com a gente. Eu tentava, enfim, colocar isso na cabeça da minha mãe, e ao mesmo tempo que ela falava, tá, a gente vai ver, tipo, ai, mas você não precisa namorar agora, bibibi. Não queria, né? Enfim, ela não tava muito afim, não. E mesmo eu falando pra ela a idade do Fernando, tipo, que o Fernando tinha 23. Nessa altura do campeonato, quando eu já queria namorar com ele, eu já sabia que ele tinha 29. Mas eu também fiquei com medo de falar pra minha mãe a idade dele. Então eu falei pra minha mãe, eu aumentei um pouquinho. Eu falei que ele tinha 26 pra minha mãe. E a minha mãe também achou 26 velho. E foi todo um processo que demorou muito, parecia que não ia passar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu gostando do Fernando, a gente sai escondido, de quantas vezes eu falei pra ele que não ia dar, que não ia aguentar. Gente, ela chorava, ligava pra mim de madrugada chorando. Minha mãe nunca vai deixar a gente namorar. E eu, calma, cara, tudo é tempo, tudo deixa as coisas rolar. Eles conhecer pra gente começar a namorar. Não adianta ficar brigando, arrumando briga dentro de casa. Por conta disso. O Fernando sempre foi muito cabeça, nunca enfrentou os meus pais, nunca bateu de frente com os meus pais, nunca respondeu, nunca, nada. Sempre foi muito neutro. Minha mãe chegou a mandar mensagem pra ele, viu? Falando que odiava ele, Fala que ele ia na delegacia. que ia denunciar ele, porque eu era menor de idade. Tudo também Tudo misturando. passa, né, Não, mas também tudo porque ela tava muito emotiva e com muitos ciúmes. Minha mãe tava com muitos ciúmes. Falei um pouco da minha mãe, agora eu vou falar um pouco do meu pai. O meu pai simplesmente queria matar o Fernando. Matar o Fernando. Gente, de verdade, meu pai quando a gente começou a falar pro meu pai achou a ideia muito ruim, odiou. Meu pai, ele é uma ótima pessoa, mas quando ele quer ser bravo, quando ele fica bravo... Meu pai é aquele pai bem pai, assim. Mesmo a minha mãe não querendo, todos os dias eu tentava colocar na cabeça dela que era aquilo que eu queria. Mais fácil. E aí teve um dia que o Fernando viajou pra um cruzeiro e trouxe desse cruzeiro perfume. Trouxe um perfume pra mim em uma caixa de perfume, tipo, era o perfume, o creme, um perfume de bolsa pra minha mãe.
tudo bem, até então minha mãe não surtou, né? Porque ela era de fase, tinha dia que ela odiava, tinha dia que ela era um amor. Minha mãe sempre falou que não ia esconder nada do meu pai, então quando meu pai viu a caixa, tipo, o meu perfume dava pra esconder na bolsa, o da minha mãe não. Quando meu pai viu a caixa, ele perguntou de quem que era. Eu me lembro desse dia perfeitamente. Eu tava no meu quarto, meus pais no quarto deles, mas eu ouvi. Meu pai pegou e falou: Adriana, de quem é essa caixa? Quem te deu? Aí minha mãe meio assim: quem te deu, Adriana? Aí ela pegou e falou: o Fernando. E até então eu nunca tinha sentado pra conversar com meu pai sobre Fernando, mas meu pai sabia quem era o Fernando. E não gostava, tá? O meu pai, ele falou um monte pra minha mãe. Só não me chamou de santa. Falou que eu tava querendo ficar com um cara quase da idade dele, porque meus pais são muito novos, né? Minha mãe hoje tem 36, meu pai 37. Então, tipo assim, Fernando 32. 5 aninhos de diferença. Pouca diferença. Então, meu pai surtou. Eu lembro que ele falou um monte pra minha mãe, até ele estourar. E ele gritava, gente, no quarto da minha mãe, falando um monte de mim. E eu só ouvindo, quietinha, até que ele... Fingi que tava dormindo. Fingi que tava, fiz a Kátia desconhecida, até que ele entrou no quarto. E eu não lembro como começou, só sei que meu pai me deu uma surra. Você quer namorar velho? Que não sei o quê. Você tá rindo? Eu lembro de ser toda roxa. Eu não fiquei toda roxa, eu fiquei com marca de chinelo na perna. No outro dia eu fui trabalhar de vestido. Trabalhar com as pernas, tinha as marcas de chinelo assim na minha perna. Esse Chico ronca muito alto. Eu tô falando mais nesse vídeo porque eu sofri mais, tá bom? E aí... Mano, ele tá roncando muito alto, vou acordar ele. Não, tadinho. Bebezinho, acorda, você tá roncando muito alto, meu bebezinho. E aí, né, gente, não tinha jeito. Eu não desisti. Tomei uma surra, mas não desisti. Aí entra a parte que eu aconselho muitas pessoas, né? Que o pessoal fala, meus pais também não querem deixar, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu não fico. Que tem que ser tempo ao tempo. Além de tempo ao tempo, tem que pesar muito na balança. É igual eu falei, o Fernando era uma pessoa, vale eu ressaltar aqui, o Fernando era e é uma pessoa que me trata muito bem. Uma pessoa, assim, 10 comigo. Eu tenho poucas reclamações. Eu vou falar que eu não tenho reclamações a fazer. Eu tenho. Mas são poucas as minhas reclamações do Fernando. Ainda mais começo de relacionamento, aí eu não tinha literalmente nada a reclamar dele. E principalmente pelo fato, apesar de qualquer coisa, ele não enfrentar os meus pais, não peitar os meus pais não queriam simplesmente pelo fato da idade. Não pelo fato de, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui porque pode acontecer. Não pelo fato do cara mexer com coisa errada. Não pelo fato do cara me maltratar, sei lá, me bater. Era por conta da idade. Então eu decidi insistir. Às vezes você tá com uma pessoa que não é uma pessoa 10 com você, é uma pessoa talvez que já chegou a enfrentar os seus pais. Não é legal. Não é legal. Então, tipo, eu olhava tudo isso. Então eu falei, poxa, é só a idade? Então calma, vamos resolver isso. Eu vou mostrar que a idade não é um problema. Agora, se fosse outras coisas a mais, daí eu não saberia lidar. Eu estudava, tipo, muito longe da minha casa. E aí, o Fernando me buscava na escola, me deixava no ponto de ônibus e meu pai me chegava e me buscava no ponto de ônibus. Só que você começou a chegar muito rápido. Só que eu comecei a chegar muito rápido. No começo até colou. Depois meu pai falou, a Carol tá aprontando, que ela tá chegando em casa muito rápido. Eu tenho certeza que o menino lá tá trazendo ela. Eu sofri um tempo fazendo isso e ficando escondido e tudo mais. E conhecendo mais o Fernando escondido. Eu fiquei por 5 ou 6 meses, mais ou menos. 6 meses, 6 meses. A minha tática pra conseguir finalmente namorar o Fernando. Eu sabia que o Fernando era uma pessoa boa, gostava muito dele, orava muito pra Deus e sentia no meu coração que ia dar certo, que podia dar certo. Eu comecei a levar o Fernando pra conhecer os meus outros familiares. Cada final de semana eu ia pra casa de um tio, de uma tia. Todo mundo já tava sabendo que eu tava com o Fernando. Só meus pais não aceitavam. Já tava todo mundo sabendo que a gente tava namorando, mas ninguém aceitava. Só meus pais que não aceitavam. Gente, chegou uma hora que todo mundo já tinha conhecido o Fernando, menos os meus pais, né? Teve um momento que a minha mãe aceitou, falou, não aguento mais, proibir, não tá adiantando, vai adiantar em bosta nenhuma, então não vou proibir mais. Então, aos poucos, todo mundo foi conhecendo o Fernando, viu que o Fernando era uma pessoa boa, viu que era só referente à idade mesmo, porque de resto não tinha porquê. Não tinha porquê embaçar. Teve um certo dia que teve um churrasco na minha casa, isso minha mãe já tava na beira dos 9 meses, quase parindo.
E aí teve um dia que Tava todo mundo tava todo mundo na minha casa e teve um churrasco. E todos esses parentes que conheceram o Fernando estavam lá. Daí a gente tocou no assunto de namoro e tudo mais. Todo mundo começou a falar sobre. E você tem que conversar com o menino. Você nem conhece ele. Você não conhece o menino, por que você tá fazendo isso? E que não sei o que, proibir é pior. E nananã, conhece o rapaz. Se você não gostar, tudo bem, mas Pelo tipo, menos você tem. conhece. Mas pelo menos você conheceu, dá uma chance, que não sei o que, todo mundo. Mas assim, todo mundo ficou no ouvido do meu pai, mas a opinião de peso foi a da dona Beth, que foi a da minha avó, a mãe do meu pai. Na hora que ela falou... Na hora que ela falou, meu amor, tá falado, porque meu pai respeita muito a minha avó. Aí o meu pai pegou e falou assim: chama ele aí então, pra mim conhecer ele. Gente, o Fernando veio. Eu tremia todinha na hora que eu falei pro Fernando. Eu falei, vem que meu pai quer te conhecer. O Fernando veio, eu falei, meu, tô nervosa. Fernando, por quê? Tá nervosa? Calma, nem cheguei ainda. Tipo... Não, e ela com muito medo da reação dele e tal. E aí eu cheguei, já cumprimentei os tios dela, o vô e a avó dela, tudo. Só não conhecia ele. Aí beleza, aí cheguei lá no churrasco e tal. A gente passou o churrasco tranquilo, todo mundo conversando. Meu pai ofereceu cerveja pra ele. Todo mundo conversou socialmente, assim, nada sobre namoro, Carol e Fernando. Ninguém falou sobre isso. Meu pai perguntou um pouco do que ele trabalhava, o que ele fazia, bibibi. Depois que todo mundo foi embora, o meu pai sentou com o Fernando e conversou com ele. Eu não lembro muito desse dia, tá? Mas eu vou falar o que eu lembro. Eu lembro que ele falou assim, se eu brigasse com a Carol, alguma coisa, ou se eu perdesse a cabeça, não era pra me encostar a mão nela. E se ela fizesse qualquer coisa de errado, era pra mim chegar nele e falar. Aí eu, pra descontrair, né, falei assim, mas e se ela me bater, o que eu faço? Você lembra? Qual que foi a resposta dele? Aí meu pai falou assim, se um dia ela encostar a mão em você, você me liga, que eu vou quebrar as duas pernas dela, eu vou dar um pau nela e eu vou te mandar vídeo ainda. Porque você tem que respeitar ela e ela tem que respeitar você. Então, tipo, acabou. E depois desse dia, nunca mais meu pai reclamou do Fernando. Verdade. E aí ele foi conhecendo o Fernando. E hoje, a situação atual hoje em dia, gente, é de uma relação ótima. A minha mãe, é muito engraçado, a minha mãe e o Fernando se dá muito bem. Nem parecia que dava tanto choque. O meu pai também gosta bastante dele. Inclusive ontem, o Fernando ficou doente ontem. O Fernando dorme muito na minha casa. E aí... o meu pai falou assim, cadê o Fernando? Daí eu falei, tá em casa, ele tá doente, acho que ele tá com febre. Meu pai, porque, de forma irônica, claro, meu pai falou, por que você não chamou o Fê pro sogrinho dar um remedinho pra ele? Tipo, enfim, então hoje em dia a relação é boa, né? Nem parece. Quem vê nem fala que a gente passou por tantos problemas. Quem vê não fala que eu tomei uma surra por sua culpa. É verdade. A minha mãe é até engraçado, hoje em dia ela até fala. Ai, Carolina, a gente tem que ligar só pra gente. É eu, você, seu pai, seu irmão e o agregado do Fernando Daniel. Enfim, gente, hoje a relação é muito boa, graças a Deus. A gente passou por muita coisa, mas que foi muito necessário, porque eu, Carol, falo que se fosse outra pessoa, que tivesse outro cara que tivesse ouvido as coisas que o Fernando ouviu, jamais... Se não tivesse caído fora, tinha com certeza brigado com a minha mãe, com os meus pais. Vale ressaltar, hoje em dia nós somos noivos. Eu fiquei noiva no meu aniversário de 18 anos, o Fernando me pediu em noivado. Minha mãe quase caiu dura pra trás. Caiu dura pra trás. A gente ia casar agora esse ano, em novembro, mas por conta da pandemia não vai dar. Então a gente adiou pro ano que vem, mas até maio do ano que vem eu caso. Na igreja, né? Esse ano a gente pretende casar no civil, né? Porque a minha mãe faz muita questão. A gente vai casar no civil esse ano ainda. Minha mãe faz muita questão que a gente case no civil, que a gente, tipo, não simplesmente junte. Por ela fazer questão, a gente quer respeitar isso também. E vamos esperar, não tem problema. Enfim, muitas coisas mudaram. E o que eu tenho pra falar pra você nesse vídeo, se você passou por uma situação... ou se você tá passando, é pra você ter calma, gente. Calma. Saber lidar com a situação, porque nada é do dia pra noite. Então, se você tiver um pouquinho de calma... ter paciência, tudo na base da conversa, não adianta ficar brigando. Eu conheço várias pessoas que brigaram com os pais e aí depois cria uma situação ruim, né? Porque se você brigou com a família antes, mesmo que ela te aceite, ela não vai te aceitar da mesma forma, entendeu? Então vocês tenham um pouquinho de calma que tudo se resolve. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, não vai ser. É livramento, gente.
Se inscrevam no canal, a gente vai postar mais conteúdo de casal aqui. E qualquer dia depois a gente pode fazer uns vídeos com os meus pais. Pro vídeo não ficar mais longo do que já está. Um beijo! Tchau.